Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Hoje eu estou aqui com o pastor Mauro Livramento, sou Osvaldo Casimiro e estamos aqui mais uma vez para com você partilhar a Palavra do Senhor. E uma das coisas que vinham no meu espírito no dia de hoje é o questionamento. Uma vez que somos a Igreja do Senhor, uma vez que estamos em Cristo, e uma vez que a Igreja é chamada para fora, porque muitas das vezes o conceito que temos de igreja é aquela igreja que se reúne, mas na verdade o nosso chamado é para fora, é para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Uma vez que somos chamados para fora, como viveremos nós e qual seria ou será a nossa influência como Igreja de Cristo no mundo? Então, nesta noite nós vamos abordar um pouco da necessidade e do papel especial e importante que a Igreja tem no mundo. Eu vou passar a palavra agora para o pastor Mauro Livramento e vou pedir ao pastor Mauro Livramento que fale conosco um bocado sobre esta questão. Glória a Deus, amém e amém. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Não tem como eclésia ser um tema apaixonante. Assim como uma mãe, um pai veem o seu filho crescer e tem expectativas, perspectivas, assim nós, conhecendo que Jesus prometeu: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra elas, e conhecer mesmo o tema igreja, entender profundamente o coração de Deus para isso, é muito apaixonante, porque a Bíblia diz: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. E uau! Então saber o que Deus tem reservado para nós por meio da sua palavra, o seu Espírito na igreja, a palavra de Deus na boca do seu povo é muito importante, é muito, muito profundo. Vamos orar neste sentido, em nome de Jesus. Pai, nós te damos honra, glória, primazia, para que seja o teu Espírito e a palavra de Deus na minha boca, e não opinião humana, não expectativas humanas. E assim sendo, Deus, o Deus que nos achou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos conservou para si mesmo, a rocha da nossa eterna salvação, que possamos nesta noite ser úteis na dispensação da tua glória, para trazer muitos ao conhecimento da verdade e da salvação, para a salvação das almas, pois é o objetivo da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo eu oro, glorifico o teu nome, desperta homens e mulheres, crianças, por meio desta mensagem. E como tu disseste, quem irá por nós? Portanto, ide pregar o evangelho e expulsai demônios. Toda oposição, crenças e entendimentos contrários à tua palavra sejam arrancados no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus e amém. Amém? Hoje volto. Como eu posso ser útil? Tem muita coisa para... Dentro do tema igreja, qual é o ponto que eu posso responder ou posso aprofundar? Um dos pontos, pastor, que eu gostaria que o pastor aprofundasse é sobre o real papel da igreja na sociedade. O real papel da igreja na sociedade. Temos ouvido ensinos sobre grandes homens de Deus no passado, a nível da história bíblica, que foram como elementos chaves para situações, momentos cruciais, inclusive da nação em que estavam e do mundo. E hoje, como Igreja do Senhor, numa aliança
superior, qual seria o verdadeiro impacto da igreja se nós atentássemos para o facto de que nós fomos chamados para fora? Chamados para fora. De dentro para fora. Recentemente nós falamos sobre nele, Deus congregou todas as coisas em Cristo, inclusive nós, para sermos depois dispensados ou enviados por Ele. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a igreja é do Senhor. Ele disse a minha igreja. E depois entender que os próprios membros da igreja às vezes também não entendem o papel deles como igreja. E aí, infelizmente, assim, é um corpo que podia ser, tem esse potencial, e nessa noite a ideia é realmente de desbloquear para que eles possam fluir, possam florescer e nisto sem o Senhor ser glorificado. Há um tema, em função desse tema, Osvaldo, deu aqui já talvez não conclusão, mas uma das motivações que me faz abordar esse tema. Em primeiro lugar, o amor, a Bíblia diz, o amor de Cristo nos compele. Jesus disse, eu faço o que o Pai... Jesus não disse, eu amei o mundo de tal modo que vim. A Bíblia diz, Deus, o Pai amou o mundo de tal modo. No sentido de que aquele filho pródigo disse, dá-me a minha herança, e ele esbanjou a herança. E não se preocupou com o coração do Pai. E nós em Cristo somos chamados a estarmos inclinados naquilo que é a vontade do Pai, o coração do Pai. Uma das coisas que o Senhor pergunta, quem irá por nós? Existe uma história na Bíblia em que o rei Davi suspirou dizendo, quem me dera beber um pouco daquela água. E os discípulos, os homens com ele, que discípulos são aqueles que aprendem, amém? E nós aprendemos para pôr em prática. Em Efésios 4:20, Paulo disse, vós não aprendestes assim em Cristo. Então nós não estamos a ganhar conhecimento, nós estamos a ser instruídos para ir, fazer. Logo importa saber como a atitude correta no ouvir, porque se não é informação dada, são pérolas dadas a pessoas que depois deitam para a fossa. Antes nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. E essa é uma das histórias muito interessantes em como o coração do rei expressa um desejo e os homens ao seu redor levantaram-se sem o rei saber, atravessaram o campo dos inimigos, foram buscar um copo d'água, arriscaram novamente a vida deles e entregaram esse copo d'água a Davi, sem Davi saber. Disse, uau! E Davi disse, beber esse cálice seria beber o vosso sangue. O reino é daqueles que servem e não é daqueles que são servidos. O maior no reino é aquele que serve. Doulos é da onde é traduzido a palavra no português ministro, ministro de um governo, ministro de um estado, ministro eclesiástico, e até mesmo o termo o doulos para empregado doméstico, empregados assalariados. Então nós não deveríamos ver isso como algo indigno, mas como o Senhor Jesus disse, o maior no reino é o que serve, porque melhor é servir do que ser servido. É o antídoto, em primeiro lugar, contra o espírito de egoísmo. Imaginem que Davi bebesse sem considerar em gratidão o esforço e sacrifício daqueles homens a exporem a vida deles. Assim, imaginemos nós, filhos, considerarem o esforço dos pais, casais considerarem o esforço um do outro. Iríamos, como Jesus disse, estar edificados no princípio de honra. A Bíblia diz, honrai a todos. E uma das características que quando nós falamos ou nos empenhamos nas nossas necessidades, ou nós somos altruístas e servimos por meio do amor, ou cobramos e exigimos alguém que nos sirva
logo vemos como injustiçados, como vitimismo. E nos dias de hoje, vemos muito dentro da igreja pessoas que saem do mundo e aceitaram, e quando eu digo aceitaram, até onde eles entenderam a mensagem, porque uma coisa é o que nós pregamos, outra é o que as pessoas entendem. As pessoas veem como vítimas e ainda assim não entendem o seu lugar, favor divino, a eleição em Cristo, e isso por causa do sentimento de vitimismo, da injustiça, eles anulam não entrando, nem deixam outros também entrarem. São realidades que nós temos que entender que são realmente condições. E daí a pergunta que Jesus faz: se o sal é para conservar e perde o seu efeito, que serve para quê? Para ser pisado. Então, será que a igreja é relevante nos dias de hoje? Ou a igreja tornou-se irrelevante por causa dos seus membros? Não por causa do propósito original de Deus, não, mas por causa daqueles que lá estão. Então, uma das motivações muito fortes dentro desse tema, Oswaldo, para mim, é ter dado conta que a igreja foi sequestrada. Sequestrada por homens, como nós lemos em Atos capítulo 15, que não foram enviados do Senhor e transtornaram a sociedade. E então eles disseram: mas para corrigir isso, nós enviaremos homens que deram a sua vida por essa causa, para a edificação da igreja. Então, por favor, vamos juntos nisso. Eclésia, de dentro para fora. A igreja é do Senhor, a igreja serve os propósitos do Senhor. Mas é o mesmo Senhor que disse: ocupai a terra até que eu venha. Muito interessante. Ocupai a terra até que eu venha. Torna-se mais desafiador. Por quê? Porque o mundo resiste à igreja e a igreja diz: vamos viver no céu. Então o mundo diz: nós não vos queremos aqui. E a igreja diz: caminhando eu vou para Canaã. Ou seja, as não nos querem, nós estamos a ir embora. Ou seja, um ajuda o outro. Agora a pergunta é: quem é que está certo? Os que não nos querem ou nós que não queremos ficar aqui? Queremos ir e abandonar o propósito de Deus. Eu gostaria que você viesse comigo no livro de Isaías, no livro de 1 de Pedro. Então, a igreja, a Bíblia chama a igreja o monte santo do Senhor, a congregação do Senhor. Agora, com que objetivo? Por que a igreja está lá? Para que a igreja está lá? E é muito importante, por isso que eu disse, a igreja foi sequestrada, e nesse sequestro o nome do Senhor é manchado. É manchado para os de fora e é distorcido muitos para dentro, no sentido distorcido em que muitos: como assim Deus me chamou para fora? Porque eu não entendi o objetivo da fé. Se eu não entendi o objetivo da fé, eu não posso entender o propósito da igreja, não é? Muitos dizem que o coração deles é a igreja. Então, vocês, nossos bonitos, nossos lindos da ZAP, como dizem, até hoje eu não entendi, porque eu também não entendi. Mas, belezuras da ZAP, teu coração é maligno, a Bíblia diz, amém? Então, é melhor que a tua igreja não seja maligna. Então, abre comigo em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. No versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provada pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da tua fé se achem louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. A fé da igreja é para louvor, honra, glória à medida da revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Que Deus, por meio da igreja, seja louvado, honrado e glorificado
à medida que a igreja revela Jesus para a sociedade. Versículo 8. Ao qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Jesus disse, o mundo não pode receber, mas vocês o conhecem. Mas nós que não lhe vimos, amém? O Espírito de Deus opera em nós e produz essa fé, a qual é nosso, vamos usar essa linguagem, nosso código de conduta, nossa crença, a nossa visão. E isto resulta em louvor, honra e glória à medida que a revelação de Jesus em nós se transforma em prática e o mundo que experimenta essa prática glorifique a Deus por meio de nós. Mas eu não sei se vocês viram eu a falar que pregação do Evangelho no púlpito. Eu não falei isso. Porque a primeira instância que nós vamos logo pensar que deve ser glorificado pela pregação no púlpito. E isso é uma introdução. A pregação do púlpito é para semear em ti, mas o que nós estamos a ler aqui é a colheita do que foi semeado em ti. Diz então assim no versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Desta salvação inquiriram e trataram diligentemente profetas do passado, que profetizavam da graça que vos foi dada. Glória a Deus. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Uau! A maior parte das pessoas que ouve, julga a minha mensagem, eu tenho plena certeza que eles nunca ouviram o meu entendimento, a revelação que eu tenho de Jesus Cristo por completo. Pela simples característica da queda da humanidade, que temos dificuldades em ouvir, ouvimos para criticar, para achar pontos que nós vamos dizer, olha, e olha aqui. Porém, queridos irmãos, da salvação que inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Quem são os profetas? Então, hoje a ideia profeta ali, profeta aqui, profetada, nos faz perder visão disso aqui. A palavra de Deus diz que pela mão de um profeta Deus libertou seu povo e pela mão de um profeta Deus preservou esse povo. O Velho Testamento é uma expressão que nós usamos, que nos dá a ideia de uma herança que foi deixada no passado. Gálatas nos diz que a herança é válida após a morte do testador. Então, na morte de Adão, nós herdamos o mundo destruído. Nós herdamos a consequência do pecado. Logo, o Velho Testamento não é o tema, não é a referência exata daquilo que era no passado. Porque nós sabemos que o Velho Testamento, Osvaldo, começa em Êxodo 12. Gênesis está também atribuído no setor de grupos chamado Velho Testamento. Então, é Velho Testamento apontando para a herança. Porém, no judaísmo é conhecido como a Torá, ou Torá, que é constituído pela lei e os profetas. Na lei e os profetas, a Bíblia diz, o homem que fizer isso morrerá. Logo, a lei também é quem traz o testamento. Ok? Mas tinha no meio da lei os profetas, que nada tinham a ver com a lei. Por quê? Porque a lei, a Bíblia diz em Romanos que a lei testifica que somos pecadores. Mas os profetas anunciaram a esperança que estava a vir para um mundo em pecado. Precisa de entender a diferença. A lei está no ministério levítico, Moisés e os atributos levíticos. Porém, os profetas não estavam a abordar os tempos presentes. A lei abordava, como está escrito em Gálatas, como tutor para os herdeiros. Um mestre que lhes instruía. E essa instrução era de que eles eram falhos. E eles precisavam de um redentor. Isso é o produto da lei. Profetas, lemos aqui, da salvação, inquiriram e trataram diligentemente o que eles profetizavam da graça. Então, na lei,
Enquanto a lei punia o castigo do pecado, o castigo e a consequência do pecado, o povo gemia. E no momento em que o povo gemia, Deus profetizava por meio de alguns homens, anunciava a graça que estava por se manifestar. Se me ajudares a ler primeiro em João capítulo 1, 17, nós entendemos isso rapidamente. É muito bonito ler, conhecer as Escrituras é muito bonito. Por quê? Porque uma vez que você tem entendimento das coisas, agora você já não tropeça como uma pessoa cega. Então, a lei mostrava o nosso percurso e a nossa herança. Agora, a Bíblia diz assim, Salmo 107 diz, o povo gemeu na sua angústia, clamou e Deus enviou a palavra. Qual palavra? Então, os profetas, verso 10, inquiriram e trataram diligentemente sobre a profecia deles. Qual era? Da graça que estava por vir. João capítulo 1, verso 17, resumo o que eu acabei de ler. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus disse, não sou eu quem vos condeno, mas é Moisés, apontando para a lei. Mas ele está a dizer, eu sou a graça que se manifestou para a salvação das almas. Amém. Amém? Para a salvação das almas. Não sou eu quem vos condeno, é antes Moisés. Mas eu sou a graça que se manifestou para a salvação das almas. Agora, falando da salvação, verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das almas. Então, voltando no versículo 7, repara o que está escrito no versículo 7. A prova da vossa fé, no versículo 9, o fim da vossa fé. A prova da vossa fé e o fim da vossa fé. Eu quero falar primeiro do fim da minha fé. O fim da minha fé que é para a salvação das almas. E essa fé provada, no versículo 7, resulta em quê? Louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Para você captar bem o que está escrito aqui. Ele está a dizer que o objetivo da nossa fé é a salvação das almas, não da minha alma. Porque eu já fui salvo. Quem prega o Evangelho sendo perdido, devia ele ouvir o Evangelho. Dizes não rouba, mas tu roubas. É o que Paulo disse que era a consciência da lei. Então, na lei eu me torno consciente de que sou pecador. Porém, a graça me torna consciente do favor que eu recebi. Não mais do meu pecado. Agora, repara sobre o que nós estamos a falar aqui. A prova da nossa fé resulta na salvação das almas, que sendo eles salvos, louvor e honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. Sendo eles salvos, sendo eles afetados pela salvação, pela graça, o nome de Jesus é honrado e louvado. Amém? Deus é louvado por meio da manifestação de Jesus Cristo sobre nós. Agora, parece que eu não falei muito em relação àquilo que é a tua pergunta, João. Mas isso aqui é necessário para entendermos. Essa é a igreja. Esse é o papel da igreja. E Gênesis 45, ainda mantendo o nosso versículo de Pedro, Gênesis 45. Gênesis 45. A Bíblia diz tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Logo, quando as pessoas questionam, não, mas isso, se Deus é isso, mas aquilo, se vocês são isso. As pessoas não conhecendo, não entendendo Deus, gera ofensa. Mas o entendimento, a Bíblia diz, Salmo 73, Asaf diz, quando entendo o teu santuário, compreendi todas as coisas. Então, a compreensão, ela desbloqueia. Amém? O entendimento desbloqueia. Verso 5 diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido. Vê na terra, me vendido para cá. Porque para a salvação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. 1 de Pedro 1,9. O objetivo da fé para a salvação das almas. José foi provado, e isso resultou em louvor, honra e glória, na revelação que Deus tinha lhe dado de que ele seria alguém como um governador. José pensava que era acerca de quão grande Deus ia fazer ele. José exibia, um dia eu serei, um dia Deus me mostra, vou fazer isso.
Isso era a meninice de José. Nos dias de hoje nós ouvimos até pregações. Deus vai fazer isso contigo, Deus vai te levar a isso. Eu me pergunto se isso é a maturidade. O que você acha? Porque José, depois dessa meninice, agora ele foi provado, foi vendido como escravo, traído pelos irmãos. Porque da profecia, ao cumprimento da profecia, há um processo. Deus diz, eu vou fazer isso contigo. Mas o Senhor está a dizer, olha, crê, não obstante de que vais passar no processo, o resultado final é esse. Então a profecia é Deus te mostrar o fim da tua fé, antes de passar no processo ou da prova da tua fé. Amém? Então você que anda ofendido com Deus, é por isso que você não está conseguindo ouvir a mensagem, está olhando de lado, se distrai. Preste atenção. José, Deus lhe prometeu, produziu nele fé. Agora a fé dele foi provada, ele começou a ser trabalhado. E o objetivo da fé, o objetivo final da fé de José, resultou na salvação, na conservação da vida dos outros que lhe traíram, que lhe venderam como escravo. Amém? Eu vou ver que eu ouvi. Ei, pastor Mauro, estás aí pregar o evangelho em Portugal? Sim, senhora. O colonizado aí pregar o evangelho no colono. Ih. Eu disse, ei, foste profundo. Não, eu vou pregar o evangelho como alguém que foi provado na fé dele. E eu vou pregar o evangelho na qualidade de alguém que é salvo, que é a habitação de Deus. Eu não vou lá pregar o evangelho como colonizado, essa não é a minha identidade. Amém? É por isso que eu esqueço as coisas que são os erros do outro, porque José não disse, eu estou aqui colonizado. José não falou isso. Ele disse, eu estou aqui para a salvação das vossas vidas. Amém? Não, se você se vê como colonizado, isso é falta de identidade. É roubo de identidade. Eu sou produto da intenção de Deus salvar uma geração. Glória a Deus, amém? Então eu não estou... Senhora, agora é nossa vez. Não disseram isso, senhora, agora é nossa vez. O colonizado... Eles nos trouxeram o evangelho primeiro, agora é nossa vez. Não, os portugueses não trouxeram o evangelho para Angola. A Bíblia diz que Moisés nasceu em África. A Bíblia diz que o etíope, da rainha Candace da Etiópia, é quem trouxe o evangelho para a África, cumprindo o Salmo 68, que cedo Líbia e a Etiópia levantariam as mãos ao Senhor. Líbia por quê? Porque Simão Cireneu, o homem que carregou a cruz, Cirene é Líbia, o etíope da corte da rainha Candace. Para estes trouxeram o evangelho para Mateus morreu na Etiópia, amém? Então, os portugueses não trouxeram o evangelho para a África, por favor, amém? Então, isso até parece vingança. Não, queridos irmãos, nós não carregamos isso, carregamos a excelência que Deus te abençoe. Carregamos a excelência, como está escrito, o amor de Cristo nos constrange para a salvação das almas. Amém? Então, eu não preciso de pregar o evangelho para Angola, só preciso de pregar nos colonos. Então, o espanhol que não me colonizou não pega o evangelho, o francês que não me colonizou, vão lá vocês do Congo. Não, não faz isso. Diga. Isso é fato, pastor. É difícil, né, de perceber uma afirmação dessa. Eu estou a rir, mas isso então é a ofensa de muitos que não entenderam. Porque a Bíblia está muito entendendo. Quando entrei no teu santuário, compreendi todas as coisas. Eu compreendi todas as coisas. Então há uma narrativa que nós temos mesmo que entender. Queridos irmãos, não obstante o que foi da tua vida, Deus tem um propósito. E era a prova da tua fé. Às vezes nós ouvimos falar de pessoas a lamentarem da vida, Oswaldo. E não estamos a fugir. É mesmo necessário primeiro nós nos identificarmos como a igreja. E muitas vezes não nos identificamos pelas ofensas. Então, porque a igreja é a união de Deus com o homem. A igreja é aqueles que estão nele, unidos com ele, e são enviados de Deus
para fora. Então, muitas vezes ofendidos com Deus, não nos identificamos com Ele. Então, antes nós apontamos para nós, eu passei isso, vou pregar o Evangelho para o outro quando eu vivo isso, porque nós ainda não entendemos. Então, é necessário nós resgatarmos esse entendimento para nos posicionarmos não como a vítima ou nos interesses fora da visão de Cristo, que é o problema em que o mundo diz que a igreja é irrelevante. O mundo diz que a igreja não é essencial. Se a igreja não é essencial, esse é um problema muito sério, porque ela é luz do mundo e sal da terra. Mas se esse sal perdeu o seu poder e a sua eficácia, então serve para ser pisado. Então, somos nós que temos que resgatar essa relevância. Amém? E nós não resgatamos a relevância enchendo os salões das nossas congregações. O problema está no entender o propósito. Então ele diz assim, não vos entristeçam, não pesem os vossos olhos, porque para a salvação, a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então eles disseram assim, os profetas, eles anunciaram essa graça que estava por vir. Então nós lemos que José, Elias, Eliseu, todos os profetas do Velho Testamento, tendo consciência da lei que mostrava que o homem era falho, que o pecado tinha que ser castigado, eles sabiam que havia um dia do juízo que estava por vir. Um dia Deus vai julgar isso. Um dia os homens vão perante Deus prestar conta de todas as coisas que eles fizeram. Porém, os homens que estavam à espera do juiz, o juiz enviou profetas, dizendo, então vai o vosso pecado, então vai haver a consequência do vosso pecado. Ainda assim eu vou levantar a graça que há de se manifestar, que se manifestou para nós. Amém? E essa mesma graça se tornou, como a Bíblia diz, Cristo em nós, a igreja, Cristo na igreja em nós, é a esperança da glória. Então, aonde a lei está condenada, a esperança. Aonde é evidente, não podes negar esse todo desvio, há esperança. Há esperança. Glória a Deus por isso. Então, entenda comigo o poder da igreja. Entenda comigo o poder da igreja. Depois disso, 1 de Pedro, ainda, capítulo 2, diz assim, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é que nela creu? Os que estavam condenados. Onde Jesus disse, dizer a João Batista, ou João Batista disse, dizer a João Batista que os pobres, que eram os condenados, o pobre de espírito é o condenado que não tem obra para se justificar. Eles, amém, glória a Deus, diz assim a Bíblia, verso 6, ponho em Sião a pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós que estás, ou que estavas, na condenação, mas agora crestes, é preciosa, mas para os rebeldes, ou seja, os que continuam por desprezo a graça, continuam na condenação, é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Em primeiro lugar, ele fala o rebelde, depois ele fala do desobediente. O rebelde é aquele que não aceitou sair do pecado, mas tem os outros que estão dentro da igreja, que tropeçam e é rocha de escândalo, porque eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, há mesmo uns que são mesmo já parte disso. Então, diz aqui assim, verso 9, mas vós, a igreja, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Então nós somos estrangeiros e peregrinos. Nesse caso, nós não somos daqui porque somos de Cristo, e estamos aqui de passagem, ou seja, temporariamente.
Glória a Deus. Mas seu pastor, qual é o homem que não está aqui de passagem? Não, você está a entender. Nenhum homem estava de passagem. Adão pecou e então a jornada foi encurtada pela morte. Mas, em Cristo, nós somos passageiros para Ele. Mas quem não está em Cristo é passageiro para a condenação. Ok? E é necessário entendermos agora, quando Jesus diz, que é uma pergunta que alguém pode me fazer, e agora que eu aceitei Jesus? Eu sou político, aceitei Jesus. Eu sou cobrador de impostos, aceitei Jesus. Eu sou um soldado, aceitei Jesus. Sou um juiz, aceitei Jesus. Um venerando juiz, aceitei Jesus. Eu sou professor, aceitei Jesus. Eu sou uma criança, um jovem, aceitei Jesus. Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Porque a salvação da minha alma é pela fé, que seria aprovada, e a prova da minha fé resultará na salvação dos outros. A salvação dos outros. Então, queridos irmãos, é necessário nós entendermos: o meu nome está escrito no livro da vida, é o meu acesso a Deus. A salvação da alma não tem mais nada a ver com acesso a Deus. A salvação da alma é a conservação da vida na terra. Romanos 10 diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca para a salvação. Você nunca vai ver um justo no inferno. O justo pertence ao livro da vida. Então a salvação o que é? É o domínio, é o exercício da autoridade, é a implementação da vitória de Cristo que já venceu o diabo naquela cruz, para que hoje a igreja edificada, as portas do inferno não prevaleçam. Então, o que são as portas do inferno? São os altares. E aqui eu vou te fazer a seguinte pergunta. Temos regiões no mundo, temos localidades no mundo, ricas em recursos naturais. Porém, essas regiões são as mais propensas em terem culturas muito fortes ou tradições muito fortes. Se você reparar, faça essa análise que eu estou a dizer. Procure regiões tropicais, regiões de minérios raros ou terras raras, recursos minerais, hídricos. E você vai dar conta que nesses povos tem muitos altares. Um exemplo disso. Haiti, não sei se é Nióbio, esqueço-me o nome, é o lugar que tem uma das maiores fontes minerais do mundo. Vê o estado daquele povo. Você vai para Lunda, vai para Cabinda, chamado e dito que, vai para Menongo, dito que as terras mais ricas de Angola, em recursos. E você vê, não, porque as mais políticas são as mais coisas. Calma ainda ali. Nós somos a igreja para ouvir, não é para criticar. Nossa boca é para profetizar, não é para criticar. Calma ainda aí, prestem atenção. As regiões mais ricas em recursos minerais são as regiões que têm muitos altares. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão naquele lugar. Nessas regiões há muita pobreza. Qual é a interpretação da necessidade da igreja nesses lugares? Para acudir à pobreza. E a história é dita. Esses pastores já vêm roubar aqui o povo. Isto nunca é dito num povo rico. Mas é a ideia de que a igreja tinha que acudir à pobreza. Mas de onde é que isso vem? Preste bem atenção. Eu gostaria de ler a Bíblia como eu leio assim. Não na qualidade de pastor. Eu leio a Bíblia no entendimento e a revelação de Jesus Cristo para o mundo. Logo, se eu fosse astronauta, se eu fosse cientista, se eu fosse professor, era isso que eu tinha como entendimento e revelação. Logo, não a tenho como pastor, na qualidade de pastor. Porque eu não estou a pregar isso na qualidade para favorecer o ministério pastoral. Muito pelo contrário. O ministério pastoral é para equipar aqueles que são chamados para ir. Médicos, enfermeiros, advogados,
para irem na qualidade da revelação de Jesus Cristo. Para você não se perder em muitas palavras e parece que estamos aqui a não chegar a lado nenhum. Note, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O que são portas do inferno? Sim, no contexto havia um lugar que era chamado a porta do inferno, como um lugar que em Israel eles falavam disso, mas simbólico de quê? De que o pecado é a porta do inferno. Altares, queridos irmãos, é onde se coloca uma oferta. E aqui eu vou começar a falar de leis. Altar é onde se coloca uma oferta. Ofertas são possuídas. Ok. Uma das características, para você que é angolano, você sabe do que nós estamos a falar. Não se pode ir para aquele rio, tem que se pedir autorização SOBA. Todos os recursos hídricos são tomados por essa espiritualidade. Querido irmão, preste bem atenção ao que eu vou te dizer. Por que se diz que a igreja tem que acudir à necessidade social? Esse é o ministério no Mateus 6. Não façam como os gentios, que buscam a divindade para comer, beber, casar e dar-se em casamento. É isso que Jesus diz. As pessoas recorrem à espiritualidade, à divindade, para comer, beber, casar e darem-se em casamento. O que é a festa de São João ou as festas juninas? Quer em Angola não, quer na Europa, Portugal, neste caso, por causa do português, mas acontece também nos outros povos, mas vai para o Brasil. O Brasil chama Arraial, festas juninas. O que é isso? É a crença do Deus da fertilidade que agora a colheita no verão. É onde tens as festas de verão, os Jogos Olímpicos, todos esses entretenimentos que em celebração no passado e que hoje é uma celebração ancestral e que hoje só tem novos nomes bonitos, sofisticados. É exatamente, noutras palavras, mais simplificado ou direto, as festas das colheitas. É isso que a Bíblia fala do Pentecostes. Então, no momento da colheita, o Espírito Santo desceu e se apoderou da igreja. Mas nesses Pentecostes, há um outro Espírito que se apodera deles. Porque toda oferta é possuída por uma divindade. Mas o que esse homem está a falar? Sim. Para você fazer dinheiro, você tem que entender, dinheiro é só um papel. Mas riquezas são espirituais. Como assim? O ouro na terra, você tem que entender, existe ouro nos céus. Leia Apocalipse. Sim, o tocão não vai para o céu se morrer. Mas se você ler Ezequiel e Apocalipse 4, diz que há na presença do trono de Deus seres como o touro, a águia, filho do homem e o leão. Então você tem que ler, não tua religião, mas o que está escrito. Toda divindade responde a uma oferta. Logo, ofertas são colocadas no altar para invocar uma divindade. Mateus 6, Jesus está a dizer, os gentios buscam divindade para resolver problemas de comer, beber, casar e darem-se em casamento. O que ele está a dizer? Eles não querem buscar Deus, só querem resolver os problemas deles. E é isso, o que eu disse, sequestraram a igreja. Uma das características do povo em Angola, depois dele ter recebido todos os benefícios que ele recebeu, ele depois levanta-se, fala contra o pastor, fala contra a igreja, ainda diz que ali não dá amor, esse lugar não vai lado nenhum, porque ele já atingiu o que ele queria. Essa é uma característica, se você é realmente cristão e é angolano e vai à igreja, você sabe o que eu estou a falar. Ok? É uma característica que nós, pastores trabalhadores da igreja, nós lidamos com isso. Eu lembro de um jovem que eu encontrei e disse, como é? Então, nunca mais. Faz assim, vou fazer o que lá? A moça que eu queria já não está lá, já conquistei. Mas essa é a verdade. O outro me disse, não, eu já sei porque que Deus te trouxe aqui, pastor, para me arranjar uma boa mulher. Eles vão ao bruxo para comer, vão ao bruxo para ter sorte. Os tais músicos, os vossos artistas, fazem isto.
Os que trabalham vão buscar feitiço para isso. Feitiço, cremes, superstições para poder atrair a pessoa. Já viste? Ah, não, aquela moça me conquistou. Às vezes é bruxaria. Não, houve um dia, Oswaldo, que eu entrei dentro da igreja. Está aqui um dos papéis da igreja. E o Senhor me disse, casamentos feitos debaixo da bruxaria. Eu repreendi todo o casamento debaixo da bruxaria. A aliança de um homem partiu. Ele me disse, foi-me dado com esse dito. Foi-me dito a quem essa aliança servisse seria o teu esposo. A mulher recebeu da mãe que era bruxa e colocou no dedo dele. E assim casaram. Então você não diga que tudo que é casamento foi Deus que juntou. Então as pessoas, novamente, o ministério dos gentios, por isso é que eu estou a dizer, dentro da igreja nós temos muitos que vêm para comer, beber, casar e dar-se em casamento. Jesus disse nos últimos tempos, assim seria. Mas quando ele disse nesses últimos tempos, assim seria, como nos tempos de Noé, leia que quando os homens faziam isso, era no tempo dos gigantes. Toda divindade é buscada para comer, beber, casar e dar-se em casamento. Mas isso não é aonde Deus responde. Jesus te disse, busca o reino dos céus. A vós que aprendestes em Cristo, busquem o reino dos céus, o governo de Deus. E todas as coisas que os gentios buscam vos serão acrescentadas, porque a bênção de Deus enriquece sem acrescentar dor. Qual é a dor aqui? É disso te separar da salvação. Disso de te separar da vida, ou seja, perderes a tua vida. Jesus disse que adianta o ganhar o mundo e perder a sua vida. Por isso que tens, Oswaldo, pessoas que casaram dentro da igreja, depois eles perdem-se no casamento. É luta, pratos dali, palavras que você está a pensar que são facas, mas é palavra que saiu. A polícia veio, não, tudo bem. É gato que nós temos. Esse já perguntou porque estás assim arranhado, não é gato. E essa é uma realidade. E depois está a ver vocês da igreja, porque é um mito. Casar dentro da igreja é um mito. Mano, casar dentro da igreja é um mito. O que é que eu tinha que fazer então? É ser em Cristo e casar em Cristo. Ser edificado, de modo que as portas do inferno não prevalecem contra ti, em que você é a oferta que Deus possui. Então, aí sim, você casou em Cristo. Amém? Então, rapidamente, a minha pergunta vai, Oswaldo, se entregassem... não quero ainda entrar aí. Vamos um bocadinho mais longe. Em 1 de Pedro 1,13 diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperai na graça. Está a fazer o que, pai? Estou a esperar. Está a fazer o que? Estou à espera de Deus. Está a fazer o que? Não, estou à espera do emprego que Deus me prometeu. Está a fazer o que, amigo? Não, estou à espera Deus me prometeu que eu iria fazer, eu ia ser. Está à espera. É isso que é esperar? Essa é a interpretação, infelizmente, de muitos, que se tornam ociosos. Nenhum cristão pode, na realidade, ser desempregado, porque todos nós temos uma missão. Ide. Porém, a pergunta, Deus disse, quem irá por nós? Lembrando-nos de Davi, quando aqueles homens ouviram o coração do rei, e eles entenderam, esse é o desejo do nosso rei. Que nós possamos ouvir e aprender a ouvir uma pregação, ao lermos as Escrituras e entendermos, Deus está a falar conosco. Quem irá por nós? Então, ir por Ele, representá-lo, isso é muito profundo, porque a palavra de Deus ela é muito clara neste sentido. Nenhum espírito opera na terra sem um corpo. Então, Deus, para operar na terra, Ele precisa de uma igreja, de um corpo. E as pessoas dizem, não, Jesus, se Deus existe, prova. Eu sou a prova de que Jesus está vivo. Eu não, porque... Não. Pela evidência da revelação de Cristo em mim. Eu sou essa prova. Lembrando novamente que eu estou a falar que houve um sequestro da igreja.
A palavra de Deus em Números 11, verso 4, fala de uma assembleia imunda, em que tinha gentios misturados com aqueles que tinham o Espírito de Deus. Parecem a mesma coisa. É assim que o joio se parece com o trigo. Mas o joio não tem semente. O trigo tem semente. E a Bíblia diz que a palavra é a semente que Deus semeou no nosso meio. E nós precisamos de resgatar esse entendimento e entendermos, assim, recuperar tempo naquilo que somos chamados a ser como igreja e o que somos chamados a fazer como igreja. Luz do mundo e sal da terra. Ele não falou só pregadores. Eu prego para semear a palavra em médicos, enfermeiros, professores, mestres, para que esses possam fazer a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? Desempenho do ministério. O fim da tua fé para a conservação da vida dos homens. Então, praticamente, em termos práticos, nós vemos o jovem José vendido como escravo, mas nomeado como governador do Egito. E as políticas econômicas que ele trouxe, inspirado por Deus, salvaram o povo, conservou a vida do povo por meio da vida, o ministério dele. Logo, você precisa de entender, somos salvos para salvar outros. O que é que eu sou salvo? Da onde é que eu fui salvo? Do pecado em mim. O pecado em mim é que me faz atrasar os projetos da empresa. Que quando eu sou nomeado ou quando eu sou exonerado, levo todas as pastas. O pecado em mim é que faz com que eu não tenha amor ao próximo. É por isso que você vê a ideia, não, como chama? O Ineia, né, da estrada, arranja a estrada, a EPAL vem e abre o buraco. Agora vem o condutor, entra no buraco. Não, a culpa é dele, que ele mandou vir aí. Mas nos isentando da responsabilização de cada área, cada setor. Então nós vemos que a igreja, ela não são 4 paredes. E aí eu faço a seguinte pergunta. E se entregassem a pasta da educação, o Ministério da Educação fosse entregue à igreja? Espera, vais entender aqui agora. E se um governo de qualquer país dissesse a igreja vai cuidar do Ministério da Educação e formação dos seus ativos na sociedade para questões morais e tudo mais. Amém? Eu estava a falar contigo há dias sobre um curso de teologia, mas teologia e pedagogia, em termos do impacto teológico na educação. Agora repara só bem isso. É muito interessante. Mas eu disse assim, se dissessem agora que o Ministério da Educação está nas mãos da igreja, os pastores é quem vão cuidar da educação. Eu andava perdido. Está a repé. Desafio gigante, pastor. Por quê? O desafio é a causa. A Bíblia diz, não existe uma causa. Ou é porque os pastores se veem como gafanhotos aos olhos do gigante? Como assim? Há má formação na maior parte dos nossos membros. Há má formação. Há má formação. E você está pensando que é formação teológica? Bem ainda. Você não pode... Você vai deixar o teu aluno passar. Quando você sabe que ele não aprendeu amanhã, ele não é veterinário, não, ele é cardiologista. Vai arrancar o coração dos outros. Como vai a educação de uma nação, vai a sociedade. Como vai o Ministério da Educação, determina-se o futuro e o desempenho de uma sociedade. E se entregássemos, porque nós oramos pela nação, não, mas vamos ainda lá ensinar. Vais ensinar como? No passado era tido que as madres, falava-se dos ensinos, madres severas, e então eles aqui criaram pessoas extremamente severas. Bom, não vou falar disso, mas é parte disso. Agora, a minha questão é,
não teríamos que ter assumido um pouco mais da responsabilidade como líderes e dizer que a pregação no púlpito é só a introdução dessas pessoas na palavra de Deus? E qual é a visão para dirigir esse povo? Então, eu faço perguntas, mas essa pergunta não é acusatória, porque a igreja não é composta só de pastores. Até porque o ministério da oração e da palavra é o nosso papel. Então, o assunto de mesas, da administração, é o povo que é eleito para fazer isso. Então, aí eu te digo, os membros da igreja são professores, há membros da igreja que são professores, são administradores. Porém, a minha questão é que nós temos que entender a nossa responsabilidade de ser enviado. Não porque todo dia vai chegar. Esta era a visão imatura de José. Deus vai fazer de mim grande. Então, se profetizam isso, cuidado, isso é só ainda imaturo. Pode até ser verdade. Mas a visão madura é que você é enviado para a conservação da vida, para a salvação dos outros. E a prova, que é o processo, que é o aperfeiçoamento, qual nós somos sujeitos, resulta em louvor, resulta em glória, na revelação de Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não sei se foi muito profundo, se foi muito superficial, Osvaldo, na minha resposta para a tua pergunta, porém. Pastor, foi realmente uma resposta profunda, pastor. Enquanto o pastor falava, e li e dissertava aqui sobre o 1 Pedro 1,7, muitas coisas vinham, eu ia passando por muitas coisas, né? E um dos textos que me veio foi de Salmos 19, que diz que os seus manifestam a glória de Deus. E pensando nisso, fui levado a Gênesis, onde dizia que Deus olhou para tudo que fez e eis que era muito bom. Tanto mais que era tão bom que o salmista diz que os seus manifestam a glória de Deus. E então, olhando para esse texto, fui levado ao entendimento de que é chegado a hora da glória de Deus ser manifesta por meio da igreja. Uma das coisas que também foi associado, eu lembrei, pastor, da questão da rainha que visitou Salomão. Da região hoje conhecida como Iêmen, Shabat, que era extensiva até a zona da Etiópia, chamada o Reino da Núbia. Sim, ela visitou Salomão e o que ela viu naquela esfera de Salomão resultou em espanto. Amém. E o entendimento que foi, quando é que nós, a igreja, vamos ser causa de espanto e admiração, de maneiras que, sem uma palavra, só de sermos observados, amém, as pessoas... certamente. A Bíblia diz tudo para te mostrar como obreiro aprovado e que naquilo que sois mais mal falados, sois mal ditos pela sociedade, possa resultar em glória a Deus. Então, a questão é nós entendermos o nosso papel. Uns pregam, e uns semeiam, e outros dão frutos. O grande problema é a falta de maturidade que começa no autodomínio e no amor a Deus e manifesta-se no amor ao próximo. Em primeiro lugar, o autodomínio de Managami mesmo buscar Deus, por amor a Ele, e na minha comunhão com Deus, Deus agora começa a perguntar-te, Osvaldo, quem irá por nós? Autodomínio, nego-me a mim mesmo, porque eu fui salvo, cheguei a ter Cristo a salvação. E agora em comunhão com Deus, imagina que você fosse arrebatado, oh, aleluia, Deus, o céu, aleluia, o céu, se soubesse, o pastor Mauro andou a pregar essas coisas todas na terra, se o pastor soubesse, pastor, continua aí na terra, e Deus te diz, Osvaldo, quem irá por mim? Assim já estavas a chilar no céu. Faltou muito que se não vou pregar final do pastor, continua.
E Deus agora te interrompe na tua celebração festiva do céu e te diz: Osvaldo, o que irá por mim? Agora te enviam de novo na terra. Voltaste mais. A pergunta é: quem irá por nós? Ocupar a terra até que eu venha. Então, você que é cristão, fuja do entendimento do ministério dos gentios, que você está aflito para comer, beber, casar e dar-se em casamento. Mas entenda que atingistes Cristo, se é que em Cristo foste instruído, para a conservação da vida dos outros. Então, sirva a tua nação, seja a luz do mundo, sal da terra. Sim, nós pregamos o Evangelho para que a pessoa conheça Jesus. Aquele corpo ali, por que aquele demônio está nele? Cala a boca, sai dele. Eu já dei negócios. Eu já expulsei demônios em reuniões de negócios. Porque podes acreditar, como eu te dizia, uma região como essas que mencionei, eu tenho $1 bilhão para investir nessa comunidade. Enquanto Satanás for adorado naquele lugar, o $1 bilhão não vai funcionar. Por isso é que você vê casos de pessoas que receberam um montante de dinheiro e voltaram para a pobreza. Porque a pobreza é a doutrina de um demônio. Então, muitos, infelizmente, andaram a criticar o ministério, o evangelho da prosperidade, porque eles começaram a ver pessoas gananciosas e amantes do dinheiro, e então cometeram o erro de atacar a verdade de Deus. Sim, surgiram falsos cristos, mas você não pode crucificar Jesus, o Cristo. Então, existe, sim senhora, muitos gananciosos corruptos no seu entendimento, que fazem da fé fonte de lucro, mas prosperidade não é dinheiro no teu bolso, é uma mentalidade. Pobreza não é a humildade que o teu tio e a tua tia te mostraram. Pobreza é uma doutrina de demônios. Por isso que a Deus diz, raramente você vê um rico a ter manifestação demoníaca. Mas o pobre está sempre a se manifestar na igreja. É sempre o mesmo. Houve uma pessoa que me disse, que um demônio me disse, não, mas assim, eu vou sair, quem vai me dar de beber? Vou sair, quem vai me dar de fumar? Você pode perguntar, mas o pobre também, mas o rico não fuma, não bebe. Só que você não está entendendo, ele produz, você consome. Mentalidade pobre. Amém? É lógico, eu não preguei tudo, né? Eu estou só a pregar superficialmente. Mas é necessário. Por essa razão, você está tendo uma geração frustrada. Fomos para a faculdade e de repente não tem nada. Você pode ter todas as faculdades. Mas enquanto um principado for adorado num lugar. Por isso Jesus disse, ninguém toma o despojo sem primeiro amarrar o valente. Amarrando o valente, o despojo é tomado. A próxima pregação, a próxima mensagem, próxima semana, a palavra de Deus na minha boca, eu vou pregar exatamente acerca disso. Como vencer principados e potestades, espíritos territoriais. Altares, sistema de eunucos e nazireus, para que você entenda a necessidade da igreja estar no mundo. A igreja é o templo, é o corpo de que o Espírito de Deus, que não pode operar no físico, ele se manifesta através da igreja. Só que o que temos visto é uma deturpação daquilo que o Senhor falou no propósito original. Glória a Deus. Então, continua a ouvir-nos nessa série de mensagens sobre a igreja. Que Deus te abençoe. Amém. E amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradeço pela vida do Osvaldo. Senhor, te agradeço, Senhor. O Senhor lhe deu poder para adquirir riquezas e poder para ser tua testemunha até os confins da terra. Assim, farás grandes coisas por meio dele e por meio daqueles que nos ouvem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Não se esqueça do que você ouviu da minha boca. Atos 1:8, receberás poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Deuteronômio 8, verso 18, receberás poder. Poder em Atos 1:8, poder em Deuteronômio 8:18. Atos 1:8, poder para ser minha testemunha. Mas eu vou terminando abrindo aqui em Deuteronômio 8, para que você não perca noção da verdade. Cuidado quando você não ouve a palavra, mas comenta crítica dos outros. Deuteronômio 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
que é o que te dá poder para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Poder para adquirir, poder para prosperar. A prosperidade é fruto de uma aliança com Deus. Essa aliança é em Jesus, do qual somos testemunhas da sua ressurreição. Logo, queridos irmãos, mentalidade de pobreza é um demônio que ensina como ser pobre, como bloquear recursos hídricos, como inutilizar recursos minerais, terras raras. Como eu te disse, Oswaldo, vai para todos esses lugares que são prósperos, eles têm divindades. Vai para as águas, eles oferecem nas águas, nos mares e nos rios para a sereia. Bloqueia o comércio. Atrai prostituição. Prostituição atrai pobreza. Lê o livro de Gideão e você vai entender por que Gideão teve que fazer o que ele fez. Vai ler 1 Reis 18 e vais entender que quando Elias veio e disse, então vocês estão a dizer que Baal é quem vos prospera. Então não vai chover senão sobre a minha palavra. E eles colocam 2 altares. O Deus que respondeu por fogo. Então, como não estava a chover, não havia prosperidade. O Deus deles não estava a ser invocado. Não tinha ofertas no altar deles para invocar. Quando pela palavra de um profeta fecha-se altares, as portas do inferno não entram. Porque quando se colocam altares e ofertas no altar, sobre isso, no entendimento de demônios, demônios saem do inferno e possuem e dominam, daí chamados espíritos territoriais. Você vai para essas zonas e você vai ver que todas as zonas que têm riqueza, tem lá um bruxo, tem lá altares. Não está? Glória a Deus. Vamos falar disso na próxima mensagem. E meu Deus, teu Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Oswaldo. Muito obrigado. Estamos juntos. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.